Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de deixar todo mundo na mesma página contando um pouquinho sobre o que é a nova economia, né? Então, o que são as empresas da nova economia? As empresas da nova economia são aquelas que trouxeram a digitalização para o centro do seu negócio. Com isso, elas conseguiram ganhar escalabilidade, conseguiram conhecer mais os seus consumidores por meio de dados e, com isso, também trazer personalização dos seus produtos e serviços. Esse movimento foi impulsionado muito pela pandemia, que muitas empresas se viram forçadas a se digitalizar. Mas esse é um movimento que já vem acontecendo há algumas décadas aí em países da Europa, Estados Unidos, China, e também no Brasil a gente já pode acompanhar algumas empresas que estavam fazendo esse movimento muito antes da pandemia e se sentiram mais preparadas para atender os clientes digitalmente quando precisou, né? Que tudo estava fechado. Se a gente olhar um pouco aqui o cenário Brasil, um pouquinho para trás, quem são as empresas que já estavam na velha economia migrando para a nova economia? Eu trago aqui 3 exemplos. Um deles é Magalu, que acho que não precisa de muitas apresentações, todo mundo, né, conhece. BTG Pactual, o banco, e DASA Laboratórios. Se a gente for olhar um pouco mais, dando um zoom aí na história, por exemplo, do Magalu, a gente vai ver que o Magalu nasceu na velha economia, ali com a loja física. E qual é o problema de ter a loja física somente, né, antes? Você tem umas limitações geográficas, então você só consegue atender aquele público que consegue ir até a sua loja, os fornecedores que conseguem chegar até a sua loja. Então, existem algumas barreiras aí quando a gente está falando do mundo físico. Com isso, com a chegada da digitalização para o Magalu, ela foi fazendo o processo da desintermediação, que é o quê? Quando você começa a ter um ecossistema de parceiros para ajudar na sua digitalização e você expande do offline para o online. Com isso, criando o e-commerce da marca, ela pôde abranger aí para mais novos possíveis clientes que antes não tinham acesso de ir até a loja física. Ela pode conhecer mais os seus consumidores por meio de dados. Ela pode trazer novos modelos de negócio, pode trazer mais serviços. E, enfim, então, essa é a grande diferença de uma empresa da velha economia para a nova economia. Se não ficou ainda muito claro, eu vou falar um pouquinho mais o que é. A velha economia seria aquela empresa ainda que está 100% no físico, ela não consegue ganhar escalabilidade, ela não consegue conhecer tanto os seus consumidores, porque ela não tem tantos dados para analisar, e ela se movimenta muito mais lentamente do que uma empresa que já está com essa digitalização, com essa nova economia em dia. Bom, eu espero que agora estejam todos na mesma página. Fui clara? Deu para entender? Deu para entender super. Então tá bom. Então agora a gente vai começar aqui o bate-papo. Dri, eu vou começar com você e vou trazer a primeira pergunta para a gente começar a nossa conversa. A Adyen e a Adobe são empresas que já nasceram aí no mindset da nova economia, né? Elas já entraram nessa questão da digitalização e tudo mais. Como é para uma empresa da nova economia educar uma empresa da velha economia? Quais são os desafios que você enxerga? Olha, são desafios grandes, porque a gente está falando de inovação. Quando eu falo de nova economia, qual que é a grande diferença? Estou falando de tecnologia em vários sentidos e de inovação. A gente, quando você pega uma empresa da chamada velha economia, super tradicional, ela é acostumada a fazer as coisas muito do mesmo jeito, de uma forma tradicional, e ela não entende que agora ela tem que trabalhar com uma série de novidades, uma série de novas empresas, de novos modelos de negócio, de novas formas de vender, e para isso ela tem que buscar novos parceiros. Essa questão da parceria, Soraya, ela não era tão forte quando você falava da velha economia, porque a empresa era muito fechada no negócio dela. Mas agora, se eu quero fazer uma inovação específica de um modelo de negócio, eu preciso de um parceiro. Se eu quero trabalhar com meios de pagamento diferentes, com um comportamento de compras omnichannel, com plataforma de e-commerce, eu preciso de parceiros que são especialistas nisso. E aí, a gente
vai de um modelo em que a empresa ela ficava muito fechada para o mercado, para um modelo onde ela tem que realmente construir um ecossistema para trabalhar junto. Ela vai trabalhar com novas empresas, não vai ter mais fornecedores, ela vai ter parceiros que vão construir o negócio junto com ela. E aqui, a gente que trabalha nessa indústria, a gente vive em ecossistema. Então, nós somos aqui um ecossistema. A Adyen está integrada com a Adobe aí da Núbia, e juntos a gente é um ecossistema que fornece uma série de soluções e diferenciais para os nossos clientes em comum. E a gente trabalha como parceiro para essas empresas crescerem. Então, a empresa ela tem que olhar um pouco o que tem de novidade e buscar os melhores parceiros para construir os ecossistemas dos novos modelos de negócio que ela vai precisar. Né? Eu não sei, Núbia, se você tem alguma coisa para complementar que você gostaria de falar. Eu acho que a própria Adobe, se você estuda a história da nossa empresa, você consegue ver que o grande game change, quando a gente começou a se tornar muito mais valioso para o mercado, né, e se tornar uma das top 5 empresas de tecnologia do mundo, foi quando a gente decidiu, mesmo já nascendo na nova economia, com o mindset da nova economia, a gente entendeu que aquela história de vender o serviço, de vender o software, de vender o nosso produto para o cliente não ia ser sustentável a longo prazo, numa época que ninguém falava de recorrência, né? Falando um pouco mais a parte do Creative Cloud. Então, quando a empresa já grande entendeu que teria que, para conseguir manter o seu ecossistema em crescimento, teria que mudar o seu modelo de negócio para o modelo de assinatura de recorrência, foi um grande game change, 2 anos seguidos com faturamento super baixo, questionando a decisão do nosso CEO, e hoje, sem dúvida, essa decisão, entender que, às vezes, para conseguir acompanhar o futuro da sua empresa, tem que dar 2 passos para trás, mesmo, né, como a Sô falou, empresas que têm um mindset de nova economia, às vezes a gente tem que tomar decisões duras para conseguir se manter. Outro exemplo que a gente teve a oportunidade de presenciar num projeto em parceria, nosso cliente natural da Terra, Zola, Newton, Rafa, todo mundo, inclusive sei que eles vão palestrar aqui no evento, muito, como a Sô disse, acelerada pela pandemia, mas um dos maiores cases do segmento, entender que preciso vender e atender meu cliente para que quer comprar verdura, que quer comprar fruta online, ou que quer ter a praticidade, e olhar para dentro de casa, formar um time com outro mindset de totalmente conseguir integrar esses canais digitais com e-commerce, com a gente, meio de pagamento e voz. Então, os clientes, é muito do que você disse, é muito além do que contratar um fornecedor, é realmente entender quais são os parceiros que vão te ajudar a sobreviver e implantar seus projetos que vão te levar a continuar acompanhando o mercado nessa nova economia e cada vez mais as empresas integradas, ecossistema, todo mundo junto. Acho que o Natural da Terra é um caso interessante, porque ele teve que construir um novo modelo de negócios, ele teve que se reinventar, e aí ele foi atrás de um ecossistema que fosse ajudar ele a entregar essa nova oferta de valor, de como as pessoas agora querem comprar as suas verduras de uma forma diferente, as pessoas querem até recorrência. Recorrência é um caso super a cara da nova economia, que todo mundo quer esse faturamento recorrente, que você tem muito mais rentabilidade no longo prazo. E ele teve que ir atrás das empresas que entendiam um pouco disso. De repente, há 1, 2 anos atrás, ele não queria contemplar isso, né, de criar essa nova unidade de negócios, porque no final do dia se torna uma nova unidade de negócios capaz de entregar diferenciais para o cliente. Sim, acho que também um outro exemplo, né, Nu, que a gente pode trazer é o da KitKat, que não sei se quem estiver em São Paulo tiver a oportunidade de ir até o Shopping Morumbi aí, eles abriram a primeira loja física deles ali, que é linda. A loja tem muitas experiências, inclusive de poder personalizar o seu próprio chocolate e tal. E o que aconteceu? Eles
entenderam que para eles poderem atingir mais clientes, potenciais novos clientes, eles precisavam criar o ecossistema para poder digitalizar. Aqui eu acho que é importante só dar um contexto para quem está em casa do que é esse ecossistema que a gente está falando, né? Que pode ser que não fique tão claro. Então, vamos pensar o seguinte, a KitKat entendeu que, olha, eu estou aqui no shopping com a loja física, então eu tenho um número limitado de clientes que podem vir até mim, para poder comprar, porque seja por não ter disponibilidade, porque está sem tempo, porque o shopping é longe, enfim. E aí o que ela fez? Ela começou a ir atrás de soluções para poder se digitalizar e conseguir ainda focar no seu core, que é o quê? Fazer chocolates, ela tem que focar ali no core dela. E aí ela vai para o mercado buscar esse ecossistema para poder fazer a sua digitalização. Então vai atrás da Adobe para poder entender qual seria a melhor plataforma para ela poder usar, como que seria o sistema que ela teria que ter, ou da Adyen para entender qual seria a melhor forma ali de pagamento, para ela não ter problemas de fraude ou todos os tipos de pagamento que ela precisaria. Foi atrás de parceiros de logística, enfim, ela começou a criar um ecossistema para poder se digitalizar e fazer esse processo de desintermediação que a gente chama, né, de expandir do físico para o online. Então, acho que é bem bacana quando a gente tem esse ecossistema fortalecido, porque todo mundo sai ganhando no fim, né? A KitKat acaba trazendo novos potenciais clientes, começa a entender quem são esses clientes que tá querendo consumir da marca dela, consegue trazer escalabilidade, enfim, acho que fica uma experiência de consumo incrível para quem quer consumir KitKat. Recomendo aí todo mundo poder dar uma olhadinha nesse case. Eu acho que tem um ponto super interessante que você falou, Soraya, que é a questão da especialização. Por que você constrói ecossistemas? Porque você vai ter que focar na sua atividade core e você precisa de parceiros que são focados em outras especialidades. Você precisa de um sistema generalista que te ajuda com uma série de especialistas. E é aí que você consegue ganhar. Você continua sendo um especialista na tua atividade, que no caso da KitKat é fazer chocolate, fazer muito bem. Exato. Mas você consegue, você vai atrás dos especialistas, do especialista de e-commerce, do especialista de logística, do especialista de pagamento, e constrói um novo modelo de negócios, trabalhando com uma série de parceiros. Exato. Bom, a próxima pergunta vou trazer aqui para a Núbia. No seguinte, qual que você enxerga que é o maior erro das empresas que estão buscando migrar da velha economia para a nova economia e fazer essa transformação digital? Qual que é o erro que você acha que eles estão cometendo no meio do caminho que você enxerga aí? Eu acho que o maior erro é uma coisa que não custa nada, além de se preocupar e engajar todo mundo, é colocar todo mundo na mesa. É uma transformação, não tem como você não envolver os outros times. Você tem que colocar o financeiro na mesa, porque o processo vai ter que mudar, eles vão ter que entender o que está acontecendo, logística, enfim, conseguir. E aí, gente, não tem jeito, tem que ser da liderança, né? Como eu dei o exemplo da própria Adobe. Se não tivesse a liderança apostado e falado assim, não, a gente tem que mudar o nosso modelo comercial para recorrência. Se não vem de cima, se não vem do exemplo, para poder passar isso para a empresa inteira, você não consegue engajar todo mundo. Mas eu também vejo muitas vezes o time de tecnologia ou o time digital não tentando, né, entender como é que funciona todo o fluxo da empresa. E aí, quando eu tenho a oportunidade de participar de alguns projetos, quero ir no seu saque, quero passar um dia lá, eu quero atender, porque muitos dos problemas que hoje estão resolvidos no seu saque no mundo físico, o cliente é o mesmo. Por que você tem essa autoestima de achar que você não vai ter no online, ou você não tem essa preocupação de saber o que está acontecendo lá, ou conhecer seu cliente? Vai na sua logística, vai visitar, vai na sua loja física. A gente teve a oportunidade, né, de gravar um vídeo contando o case da KitKat. Verdade. E estar na loja, já fui várias vezes, porque eu acho que lá é a melhor vitrine para qualquer. Muitas vezes a gente faz reunião dentro, hoje em dia muito online, ou dentro de uma sala. Eu sempre tentava levar os meus clientes em operações. Então, o primeiro papo acontecia, vamos lá ver na prática como é que é, para você conseguir conhecer. E a KitKat eu já tive a oportunidade de ir com uns 3 clientes lá visitar, e eles conseguirem ver na prática aquilo, a experiência.
E são heads de operação de digital que nunca se preocuparam em passar um dia na loja física vendo o comportamento do cliente. Então, quando a gente fala de omnichannel, de ecossistema, você tem que entender, você não está criando um bichinho novo ali, você está criando um canal complementar do que já acontece nessa história. Então, pode parecer ser muito básico, mas seja persistente, insista em conhecer o máximo a sua empresa do jeito que ela é, porque isso vai te dar uma visibilidade de unir o próprio ecossistema interno antes de fazer uma comunicação, uma venda, um projeto externo. Com certeza. Bom, e aí eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, na verdade, agora, que é o seguinte: olhando toda essa questão de nova economia, né, essa questão que vem acontecendo ainda, né, que ainda não chegamos no fim da pandemia, que muitas empresas estão sendo forçadas a sair dessa velha economia, olhar para a nova economia, qual que é a recomendação que vocês dão para essas empresas poderem fazer da melhor forma a construção do seu próprio ecossistema? Porque acho que se a gente olhar um pouco de uma forma mais macro com a nova economia, foi possível até que muitas empresas pudessem trazer digitalização para outros polos econômicos que não fossem só as cidades mais oficiais, vamos dizer assim, que eram, né, mais antigamente, como São Paulo, Rio, por exemplo, né? Mas eu acho que a gente pode falar sobre a digitalização que foi para outros polos, né? Tem algum exemplo que vocês gostariam de mencionar de cidades que estão trazendo, de empresas que estão trazendo digitalização para outras cidades, abrindo esse ecossistema para outros locais também? Nu, vou deixar você começar, porque você tinha um exemplo maravilhoso, né, de Porto Alegre. Eu posso começar também, ó. Eu falaria do Madeira Madeira, que, né, está em Curitiba, e vai estar aqui daqui a pouco o nosso palco no período da tarde, então eu comecei. Primeiro aí, Madeira Madeira. Poxa, eu estava contando para a Soraya e para a Dri que uma pessoa da minha família estava fazendo um processo seletivo para um e-commerce que eu já tinha conhecido. Ela já aceitou a proposta, então eu posso falar, né? Não estou ajudando a minha irmã. E eu já tinha conhecido, já tinha ouvido falar, obviamente, que é a eBite. E fui estudar, fui ver, né? Aquela coisa de irmã, peraí, deixa eu conhecer. Os caras são fantásticos, eles são gigantes no Nordeste, as lojas, em sua grande maioria, ficam em Fortaleza, eles são super concentrados lá, e ela vai tocar a operação, né? Ela vai trabalhar em vários projetos aqui de São Paulo, mas é um case que fica lá no Nordeste, que digitalizou suas lojas, saiu de um mercado super tradicional, e tem vários cases bem polos, assim. Eu estava contando também para elas que uma vez eu fui passar férias em São Luís, e eu estava passando na rua e vi um pet shop gigante. Aí eu pesquisei na internet, não tinha e-commerce na época. Eu falei, não. Aí fui lá no LinkedIn, isso tudo no táxi, nas minhas férias. Fui lá no LinkedIn, encontrei o CEO da operação, dono da operação, né? Porque é uma empresa familiar. Até anotei aqui o nome, porque eu sou péssima de nome, Terra Azul. E aí eu mandei mensagem para ele, eu falei assim, cara, vamos marcar uma reunião, vocês são gigantes, como é que vocês não têm e-commerce? Resumindo, acabaram não fechando com a gente, mas muito do que vocês falaram do ecossistema de, olha, vocês vão precisar ter esse case, vamos implantar, vamos acontecer. Ele acabou fechando com a concorrência, mas aquela puxada do tipo, já está acontecendo um monte de coisa no Sudeste, vocês têm que digitalizar para atender os seus próprios clientes aqui da região. Então, quando a gente sai de São Paulo, a gente tem várias do Sudeste, né, que ainda está muito concentrado as vendas digital, a gente já consegue ver muitos cases se posicionando para continuar fazendo o que eles já fazem, que é atender a sua própria região, mas fazer isso com excelência. E também, eu me lembro que a galera que estiver assistindo aí, que já trabalha em fornecedor, era muito comum, né, 5, 6 anos atrás, a gente ia falar de e-commerce, de vender, e a galera fala, não, imagina, aqui na cidade, e-commerce, não funciona. Não tem desculpa hoje em dia, né, assim, não tem desculpa.
E você precisa atender esse ecossistema. Se não for você, vai surgir outra marca que vai fazer isso e vai atender. Então, são 2 cases assim que eu lembrei no nosso papo, que são provas de que estão atendendo e fazendo um ótimo trabalho em fortalecer e digitalizar a sua própria região. Eu tenho alguns exemplos internacionais aqui da Agen que eu acho que trazem bastante aprendizado também. Um case interessante é um cliente nosso que trabalha com moda no Reino Unido, e eles, enfim, eles não tinham um grande foco no e-commerce, até tinham e-commerce, mas aí veio a pandemia, claro, fecharam as lojas, tiveram que focar. O que aconteceu deixa eu centralizar aqui, o que aconteceu de interessante? Eles perceberam que mesmo no mesmo mercado em que eles já atuavam, o cliente que comprava na loja online era além do cliente do mundo físico. Eles conseguiram novos clientes só por ter um outro canal, por ter essa outra presença. E eles estavam esperando só que acontecesse a migração dos clientes físicos, que não estavam podendo ir na loja, mas eles conseguiram atingir novos clientes. E isso dentro da mesma região, do mesmo local deles. Eles conseguiram mapear isso. Então, você consegue ter uma atuação regional ainda melhor, conseguindo criar novos modelos de negócio e novos canais. Um outro exemplo legal é a Brompton, que é aquela bicicleta dobrável, já viu? Que faz uma caixinha, vira um cachorrinho para você arrastar. Eles são uma marca inglesa também, são muito fortes localmente, eles têm um público muito específico assim, nesse mundo da bicicleta. Só que eles foram criando modelos de negócio e um ecossistema de vendas que foi dando tão certo para eles que eles viram oportunidade de se internacionalizar. Então, eles passaram a atuar mais no mercado americano, atuar em outros países da Europa, tudo porque eles conseguiram criar um ecossistema que atendesse eles. Então, você consegue olhar tanto localmente, atender outros públicos localmente, não é porque você tem uma loja ou você tem uma operação que você já está atingindo todo mundo que você poderia dentro daquela região, e você consegue, de repente, descobrir novos canais, novas regiões, novas localizações que vão aumentar teu faturamento, vão aumentar tua venda, e você nem imaginava que seria possível. Isso tudo porque você criou uma estrutura capaz de suportar isso. Um ótimo exemplo, desculpa te cortar, eu acho que todo mundo viveu isso, os restaurantes. Quantos restaurantes nunca pensaram em fazer delivery, da noite para o dia tiveram que fazer, e quantos deles não vão manter isso depois? Porque entenderam que tem um outro público, não é todo dia que eu tô afim de sair, e eu gosto de comer muito, então, mas não é todo dia que eu tô afim de sair, me arrumar, ir para algum lugar para comer. Às vezes eu quero trabalhar até tarde, quero receber na minha casa. Mas o restaurante é 2 quadras da sua casa. Não quero, entendeu? Quero praticidade. Uma coisa que aconteceu comigo nisso, eu fui em muito restaurante que eu sempre quis ir, mas eu nunca tinha ido porque era fila, tinha uma trampa, aí na pandemia eu aproveitei para experimentar vários. É isso. E é uma unidade de negócio que eu tenho certeza. Eu tenho vários amigos que trabalham no segmento, e inclusive um deles em particular sempre teve o projeto. Toda vez que a gente se encontrava, ele falava assim, poxa, eu quero fazer, mas eu não sei como, sabe, tipo, nunca é aquela top lista de prioridade. E aí veio a pandemia, nossa, se tornou prioridade da noite pro dia, e até hoje, já passou, né, graças a Deus, na cidade dele, e não tô falando de capital não, tá, gente, tô falando interior de São Paulo, já voltou a funcionar, tudo tá aberto, e ele falou, Núbia, é um outro público, eu tô atendendo para empresas, eu tô atendendo para muita gente que trabalha o dia inteiro de casa, por exemplo, eu fico na frente do computador o dia inteiro, depois de vocês eu já entro numa reunião. Será que tem que ter essa provocação sempre? Pelo menos aqui na Adobe a gente sempre tem essa provocação, a gente começou a conseguir ser tão mais eficiente, fazendo tanta coisa online. Eu tô aqui nos Estados Unidos, será que a gente, mesmo sem a pandemia, né? Vamos passar por isso, a eterna otimista, assim, vamos passar. Depois, será que não vale todos os dias, se a gente não está deixando de trabalhar uma oportunidade de negócio, porque a gente está no comodismo da gente sempre fez assim? Um ótimo caso super legal é Vino.
Aí Vino começou a vender através de aplicativo. Ah, mas já tem o e-commerce, mas a pessoa que quer seu vinho no aplicativo de entrega, ela está num outro momento. Então, acho que fica a provocação para todos nós. Sempre olhar para o nosso ecossistema e ver se a gente não está deixando oportunidade na mesa. E essa oportunidade, querendo ou não, pode se transformar numa grande fonte de receita ou, inclusive, ser o futuro da nossa empresa, que é o caso, novamente, da Adobe, quando mudou tudo para recorrência. Boa, e aí então eu ia fechar fazendo a pergunta, que eu acabei misturando as duas aqui, eu ia perguntar qual a recomendação que vocês deixam para empresas que estão começando a olhar para essa nova economia. Acho que a Núbia trouxe bastante já aqui essa questão do olhar para dentro também e entender o que está acontecendo, mas enfim, tem alguma outra recomendação que vocês deixam aí para as empresas que estão começando a fazer esse movimento de migração, de sair da velha para a nova economia nesse momento, de começar a desintermediação? Bom, a minha recomendação é olhe para a inovação. Pense que você vai construir algo completamente diferente, não é um puxadinho, não é uma coisa, não é um tapa que você vai dar. Você tem que abrir a cabeça, você tem que buscar produtos, parceiros e soluções baseado na inovação, no que eles vão entregar de serviço para você, e não só fazer um leilão de preço. Às vezes as pessoas querem construir as coisas, mas dá um jeito, assim, fazer realmente um puxadinho. Não, você está fazendo uma coisa completamente diferente. Então, você tem que avaliar o ecossistema que você vai criar, principalmente baseado nos diferenciais que ele vai oferecer para você, porque aí você vai ter ganho, aí você vai ter aumento de faturamento, e não só querer construir alguma coisa meio mais ou menos para falar que tem e não funcionar. Até nesse exemplo dos restaurantes que a Núbia deu, quantos restaurantes não quiseram construir uma plataforma ou entrar em alguma plataforma já existente, mantiveram, sei lá, pelo telefone, o pessoal não atendia. Eu estava vendo no Twitter o pessoal falando como é difícil, às vezes, comprar. Eu quero ajudar o pequeno negócio, mas ele não se ajuda, ele não me deixa ajudar a comprar dele. Por quê? Porque a pessoa não quer investir, ela, no fundo, não quer sair da velha economia, ela não quer mudar. E aí você tem que olhar realmente a inovação que a solução pode trazer para você. Boa. Então, eu acho que é isso por hoje. Acho que a gente conversou bastante. Eu espero que você aí de casa também tenha tido bastantes insights. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada, Núbia, pela participação. E eu espero que a gente continue aí cada vez mais fortalecendo o ecossistema para poder mudar a realidade aqui no Brasil. Muito obrigada. Obrigada. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!